Muitas pessoas procuram uma forma de aumentar a sua renda, com o objetivo de aumentar o seu padrão de vida ou ter mais dinheiro para fazer investimentos. Seja qual for o motivo, dobrar a sua renda, ter uma renda em dobro é um ótimo negócio para qualquer pessoa. Afinal de contas, ter uma maior disponibilidade de recursos pode trazer mais segurança, conforto, experiências novas, em alguns casos até mais felicidade. O que seria então renda em dobro? Como o nome já diz, você dobrar o seu fluxo de recebimentos. Por exemplo, se você tem um salário hoje de R$3.000, conseguir R$6.000, sem que necessariamente você precise trabalhar o dobro, porque senão não faria sentido. Imagina que para ter esse salário você trabalhe 10 horas por dia, você vai trabalhar 20 horas por dia e dormir 4, então seria algo impossível, inviável. E você não necessariamente precisa alcançar uma renda em dobro. O dobrar a renda é só para efeito de ter uma meta, deixar aquilo mais concreto. Se você conseguir utilizar os passos que eu vou dar a seguir para aumentar em 10, 20 ou 50% a sua renda, já é um grande ganho. Imagine que você ganhe esses R$3.000 por mês e passe a ganhar R$5.000 por mês. Você não dobrou a sua renda, mas você já melhorou muito a sua situação anterior. E o caminho para aumentar essa renda, dobrar ou até triplicar ela é o mesmo. Então vamos começar destrinchando os significados da palavra renda, pois você pode dobrar a sua renda bruta, a sua renda líquida, a sua renda disponível e a sua renda passiva. Então vamos conhecer cada uma delas para entender quais estratégias são mais adequadas para atingir o tipo de renda em dobro que você quer. Vamos começar pela renda bruta, que é o valor nominal que você recebe, é aquele valor sem descontos. No caso de um assalariado, seria aquele valor no topo do holerite, aquele valor antes dos abatimentos financeiros que a empresa faz, como o INSS, o IRPF. Em seguida, temos a renda líquida, que é a renda que sobra depois dos abatimentos. Isso vale se você for um empreendedor também, se você é um MEI, por exemplo, vende alguns produtos, a sua renda líquida é aquela depois que você já pagou o seu fornecedor, pagou os impostos, as contas do seu estabelecimento, como água, luz, telefone. E da renda líquida vem a renda disponível. Mas, João, não é a mesma coisa? Não. Do seu valor líquido que você recebe, por exemplo, no seu holerite está que você ganha R$5.000, mas no seu bolso só cai R$2.500. Desse valor, você não pode usar ele como bem entender, você precisa sobreviver. Então, desses R$2.500, você ainda vai pagar a sua conta pessoal na sua casa de luz, de água, vai ao supermercado, você precisa se alimentar, paga o seu transporte, as suas roupas. Abatido todos esses valores, aí chegamos na renda disponível, é aquela disponível para o seu lazer, para os seus investimentos. Por isso que muitas pessoas não investem porque falam que não tem dinheiro, não lhes sobra nada. Justamente porque a ordem comum que todos fazem é esta: eles pagam primeiro as contas para com o que sobrar investir. Porém, se a pessoa vê que está sobrando alguma coisa na conta dela, ela logo arruma algo para consumir aquele dinheiro. Ela compra mais roupas, ela faz um novo serviço de assinatura, ou seja, ela aumenta os gastos fixos dela a ponto que ele se iguale com a renda líquida e não sobre nada na renda disponível. Por isso que uma das técnicas mais poderosas para não falhar nos investimentos é primeiro se pagar. Primeiro você investe no seu futuro e daí com o que sobra você paga suas contas. Porque dessa forma você se força a fazer com que as suas contas fixas caibam nesse orçamento depois de ter investido. Mas vamos para o último tipo de renda, que é a renda passiva. É aquela que não vem do seu trabalho ativo. É aquela que vem dos investimentos que você fez no passado. Você plantou aquelas sementes em algum momento da sua vida e agora você está colhendo os frutos. É uma renda que cai na sua conta todos os meses sem depender da sua força de trabalho. Bom, depois de entendermos todos os tipos de renda existentes, agora vamos entender como conseguir a renda em dobro.
ou, como eu falei anteriormente, aumentar em 20, 30, 50% essa renda, não necessariamente dobrar. Você já vai aprender o caminho e é só continuar fazendo até dobrar ou triplicar a sua renda. Bom, vamos começar com o método mais simples e mais rápido de ser colocado em prática, que é a renda em dobro com controle de gastos. Isso porque ela exige um esforço menor do que a segunda forma, que é a que eu vou falar já já. Basicamente, a única ação que você tem que tomar é listar todas as suas despesas hoje, de forma com que você identifique onde estão as despesas desnecessárias. Nós chamamos elas de ralos na sua vida financeira. Imagina que você tem um tanque e você vai colocando água dentro dele, colocando, só que ele possui um ralo no fundo. Então não importa a quantidade de água que entre, que ela sempre vai escoar por aquele espaço. No caso, o tanque é a sua conta bancária, a água o seu dinheiro e o ralo são essas despesas desnecessárias. Experimente fazer isso por um mês. Coloque tudo que você gastou, anote num papel ou num bloco de notas no seu celular. Você vai se surpreender com alguns gastos que você não achava que eram tão grandes. Alguns gastos na padaria, com transporte em aplicativos. E aí, para efeito de exemplo, um trabalhador que ganhe R$2.000 por mês e tem despesas de 1.900. Ao final do mês, ele tem R$100 de renda disponível. Então, se ele conseguir diminuir as suas despesas de 1.900 para 1.800, dessa forma ele conseguiu dobrar a sua renda disponível. R$2.000 menos 1.800, agora ele tem R$200 disponíveis ao final do mês. O dobro da situação anterior. Pelo fato da renda em dobro com controle de gastos ser a mais simples e rápida de ser aplicada, é recomendado que essa seja a primeira estratégia a ser adotada, porque os resultados já são mais imediatos e te incentivam para as próximas formas. Bom, a próxima forma de conseguir a renda em dobro é com o trabalho. A essa hora, alguém já pode estar falando: pô, João, mas eu não tenho como trabalhar mais. Sim, eu já falei isso no início do vídeo. Você não pode simplesmente dobrar as horas de trabalho. Você tem que aumentar a sua renda com a mesma quantidade de horas trabalhadas. Então vamos destrinchar esse passo em duas partes: o aumento da renda no trabalho e a renda extra. No caso da renda no trabalho, você não precisa trabalhar mais horas, e sim fazer com que a sua hora seja mais cara. Você aumenta o seu desempenho, você aumenta as suas qualificações, o desejo do mercado pelo seu trabalho, pelo que você tem a oferecer. Você pode conseguir isso indo atrás de cursos, especializações, aprendendo uma nova língua. Você não está gastando tempo com isso, e sim investindo tempo em você. Experimente chegar no seu chefe, na sua chefe aí no trabalho, conversar com ele e ir direto ao ponto. O que eu preciso fazer aqui dentro da empresa? O que você espera de mim para que eu seja promovido, para que eu tenha um aumento no meu salário? E ouça da boca dele o trabalho específico que você precisa fazer para alcançar esse objetivo. Quantas pessoas trabalham muito e depois vem outra sendo promovida? Outra que em vários casos não trabalha tanto quanto ela. E aí essa pessoa fica indignada: poxa, mas eu faço bem mais do que fulano. Só que fulano fez um trabalho que gerou mais resultado para a empresa. Ele trabalhou a mesma quantidade de horas que você ou menos e gerou mais resultado. E isso uma hora se refletiu no salário dele. Então busque entender dentro da empresa que você está o que você pode fazer para gerar esse resultado, para que esse resultado se reflita no seu salário. Se você é autônomo, trabalha por conta, o que você precisa implementar ali no seu trabalho para que você consiga ganhar mais, agregar mais valor ao seu produto? O que vai encantar mais os olhos do cliente para que você possa cobrar um valor mais caro por aquele produto
e o cliente pagar com gosto, porque ele vai entender que aquele produto vale, ainda está barato para o que ele está pagando. E como eu falei que ia destrinchar em duas partes, uma com o seu trabalho principal, a outra seria uma renda extra. Essa sim exige mais horas de trabalho, talvez no seu final de semana ou quando você saiu do seu trabalho principal. Você pode fazer freelance, vender aulas, cursos, pode ser aula de música, aula de canto, aula de um idioma novo, algo que você saiba fazer e possa vender para alguém. Prestação de serviço em aplicativos, venda de produtos em sites. Você consegue comprar algum produto no atacado, né? A caixa do produto, pagar um preço menor por isso, anunciar num site, num e-commerce e vender para fazer uma renda extra sem abdicar do seu trabalho principal. Muitas vezes, combinando essas duas forças de renda extra, você consegue facilmente dobrar os seus ganhos. E por fim, a renda em dobro com investimentos. Você consegue ela fazendo aportes em ativos geradores de renda, como ações pagadoras de dividendos ou cotas de fundos imobiliários. Existe também a opção no site do Tesouro Direto, que são os títulos com pagamentos de cupons semestrais. Existe tanto o IPCA+, como o pré-fixado. A forma mais procurada pelos investidores é a primeira que eu falei, na bolsa de valores mesmo, são as ações e os fundos imobiliários, e com o tempo a ação dos juros compostos em cima dos aportes feitos nesses ativos faz com que essa renda passiva seja igual ou até maior do que a renda ativa do investidor. Então, conseguiu entender o que é e como conseguir uma renda em dobro? Deixe nos comentários as suas dúvidas, a sua opinião sobre esse assunto. Eles podem ajudar outras pessoas. Não deixa de se inscrever no canal, porque aqui eu trago muitos conteúdos relacionados a finanças pessoais. Eu acredito que a educação financeira ela pode mudar o mundo e com a minha ajuda, com a sua ajuda, se inscrevendo, compartilhando o vídeo, nós podemos fazer diferença. O meu muito obrigado por ter assistido até aqui, um grande abraço, um beijo e até o próximo vídeo.